E aí galera, beleza? Meu nome aqui é Thiago Augusto, professor de redação do Colégio Metropolitano Goiânia, Goiás, e estamos dando início a mais um quadro do Metrocast. E a bola da vez é, presto pra quê? Se você ainda não sabe pra que você presta, o que você vai fazer da sua vida, o que você está fazendo da sua vida, fique com a gente que até o final, que com certeza ajudaremos nessa decisão. Para essa conversa super interessante, divertida, despojada, convidamos aqui o Marcinho, Opa, o Márcio Antônio, muito o boa tarde aí. Matheus e o Léo Araújo. E eu costumo falar que ninguém melhor do que a gente para se apresentar. Então, Márcio, comece, por favor. Boa tarde, primeiramente aí, muito prazer estar no podcast. Sou aluno do primeiro ano do ensino médio, Colégio Metropolitano. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, do terceiro ano do ensino médio do Colégio Metropolitano. E gosto muito do tema, por isso que eu tô aqui. E é isso. Eu também. Léo Araújo. Esse podcast é pra mim, porque eu tenho que saber pra que eu presto, meu Deus. Isso aqui vai funcionar pra mim, cara. Não, e aí já começa pensando, né, que a gente tem que definir alguma coisa de nossas vidas, né? Você tá com quantos anos, Léo? 38, cara. Já sabe pra que você presta? Pois é uma pergunta difícil, né? Pode ser que amanhã você faça outra coisa, né? Exatamente. Galera, já falamos sobre várias coisas, né, nesse quadro. E hoje nós vamos falar sobre música. Beleza? Boa. E aí, cara, eu acho que vai ser muito legal porque música faz parte da vida de todo mundo. Não gosto de música, música fez parte da sua vida. Gosto de música, música fez parte da sua vida. Ligo a TV, tem música. Ligo o rádio, tem música. Vou pra internet, tem música. Tô dando aula de casa lá em home office, passo o carro do gás com música. Todo lugar tem música. Então é meio difícil, né? A gente viver sem música em alguma possibilidade. E pra começar aqui, Léo, eu queria que você falasse por que música? Por que música? Quando que você falou assim, quero ser um músico? Ou só me interessa por música, só quero... Porque eu gosto muito de música. Então eu vou falar assim, só quero ouvir música o resto da minha vida. Eu troco facilmente uma TV por um som pra ficar só ouvindo ali, apreciando algumas coisas, fazendo análise. Mas eu nunca quis ser músico. Então, com quantos anos você tinha? Qual foi a situação com a qual você se deparou pra falar assim, ó, é isso? Cara, a primeira ideia de música que eu tive... Desculpa, se quiser puxar um pouco o microfone aí, melhora, né? pra sair Sim. mais pra gente, porque vai que a gente grava o negócio todo sem Assim o melhorou, som. né? Tá beleza? Uhum. Valeu. Música pra mim primeiro foi um acidente, cara. Foi muito acidente mesmo, assim. E eu vejo muito isso em vários músicos que eu convivi, sabe? Porque a gente começa, no meu caso, né? Vou contar do meu caso, assim. Eu tava estudando pra outras coisas, eu queria ser professor de letras, queria estudar letras. Você deu sorte, então. Não sei, talvez, ou não, né? Mas eu considero eu bem sucedido, assim, na minha empreitada de profissão musical, né? Mas eu também gostaria muito de ter feito letras. Até hoje, se der tempo na vida eu farei. Mas eu tentei fazer letras e tal, né? E aí o que aconteceu foi que um amigo meu deixou um violão lá em casa. E um mês depois ele veio buscar. Quando ele chegou, eu tava tocando do meu jeito. Naquela época não tinha internet, né, tal. Quantos anos você tinha? Ai, cara, eu tinha uns 15, 16 anos. Então, não tinha internet ainda. Não tinha CD, cara, pra você ter ideia, né? Os computadores ainda não eram disquete ainda, né? Pra você ter ideia, tanto que faz tempo. Coloca um disquete aqui pra galera ver depois o que é um disquete, né? E aí, cara, eu peguei aquele violão e quando ele chegou pra eu devolver, o cara, olha o que eu tô tocando. Aí ele olhou e falou assim, pô, Léo, você leva jeito pra isso, cara. Eu, levo, pô, né, legal, tal. E hoje eu sei a complexidade do que eu tava tocando. E eu toquei de ouvido, né, assim, sem professor, sem nada. E eu gravei em fitas cassete, eu tocando naquela época, eu botava um sonzinho, gravava eu tocando, aí depois eu fui escutar aquilo, eu falei, cara, é um trem difícil, não era um trem fácil, né? E eu vi que eu tinha jeito para aquilo, aí eu comecei a andar com músicos, né? E aquilo ali me realizou, cara. Eu falei, cara, isso aqui
é um negócio que eu gostaria mesmo de trabalhar, de mexer e tal. Então eu vou ver mais esse universo. Eu não conhecia nenhum músico. Não tinha nenhum músico que era próximo. Meus parentes, não tinha ninguém assim, amigos, não tinha ninguém que era músico, né? Então aí eu comecei a pesquisar e tal, e na época também, como não tinha internet, eu fui pra banca de jornal, né? E falei assim, moço, o que você tem de revista sobre música aí e tal? E comprava as revistas de músicas, né, pra ler. E aí eu lia muita coisa, e eu tenho essas revistas lá em casa até hoje. Esses dias eu peguei pra reler, que é bom, né, cara? Você às vezes fazer uma revisitação nas coisas. E aí peguei, li aquilo, cara, e quando eu comecei a ler, eu fui vendo os nomes da galera. Falei, pô, esse cara aqui, ele me interessa, esse cara aqui me interessa. Até que acho que uns 2 anos depois, surgiu a primeira lan house aqui do setor. Acho que foi um ano depois. Surgiu a primeira lan house aqui do setor, e por incrível que pareça, ela era do meu primo, né? Aí eu cheguei nele e falei, cara, grava pra mim umas coisas de música aí pra eu estudar e tal. Deve ter aula de música aí na internet, grava pra mim. Aí ele falou, Léo, eu vou falar um trem pra você, eu não sei muito como é que faz isso, mas eu te libero aqui, ó, você fica aqui pra baixar. Aí ele baixou um negócio pra mim que chamava, acho que é Emule. Você lembra do Emule? Que fazia a transferência? Era tipo um baixador de torrents, né? Uhum. Você tinha, era igual o torrent mesmo, era a mesma coisa de torrent. Que a galera botava lá o conteúdo e a galera do mundo inteiro pegava. E à medida que mais gente ia baixando aquilo, mais conteúdo você tinha sobre aquilo e você conseguia baixar mais fácil. Era como se fosse um drive aberto, né? Onde as pessoas guardavam as coisas ali e você podia baixar. O Emule é justamente um emulador, né? Uhum. Onde você vai pegar esses negócios, a cópia disso. Você vai baixar a cópia disso, né? Que acho que, se eu não me engano, emulador é isso, a tradução, né? A tradução não, o significado, né? E aí o que acontece? Eu comecei a baixar no Emule, cara, coisas sobre música e tal. E aquilo me direcionou a algumas escolas. Aí eu saí de Goiânia para estudar em Brasília, fui para São Paulo, e comecei a estudar com a galera um pouco mais nomeada e tal. Antes, deixa eu te interromper. Posso? Pode, ficar à vontade. Obrigado. Antes de você já ir começando a criar asas e falar assim, tô indo embora, a gente sabe que algumas profissões não são bem vistas, né, pela família. Você morava com quem? Você vivia com quem para falar assim, quero ser músico? E como que foi a recepção da sua família frente a essa novidade? Falar assim, pô, você falou que não tinha ninguém, eu ia até perguntar, né? Tinha alguém na sua família, algum músico? Porque se tem, é muito mais fácil você ter, talvez, esse desenvolvimento, abertura para mercado. Não, pode estudar isso mesmo, mas como que foi isso? Chegou um dia e falou assim, não, é isso que eu quero fazer. Nossa, foi difícil, cara. Não foi fácil, não. Até hoje, cara, eu sou o único músico da minha família, né? Ninguém mais. Então, foi muito difícil eu virar pra eles e falar, cara, eu vou estudar música. Meu pai ficou louco, eu tinha passado pra engenharia civil na UFG. Então, na primeira fase, e não fui fazer a prova da segunda fase. Aí, só que na época eu tinha passado falando que eu queria fazer letras. Eu falei, e era verdade, não era mentira. Eu passei e falei, não, não quero fazer isso, eu quero fazer letras. Aí eu fui fazer de novo e não passei pra letras. Aí eu fiquei indignado, eu falei, cara, eu passei pra engenharia, não passei pra letras, pô. E aí, quando eu falei assim, vou ser músico, que foi logo depois que eu não tinha passado pra letras, eu comecei a estudar como que fazia, e uma das coisas que eu vi era a faculdade de música, que era possível de fazer a faculdade de música em Goiânia. E quando eu cheguei nos meus pais, que eu morava com eles, eu falei assim, ó, eu quero fazer música. Rapaz, foi um drama. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Música é boêmia, é o mundo que você vai viver. E papapá. E meus pais também, eles são, né, protestantes, né, cara? Então o que acontece? Para eles era um absurdo. Como que um protestante você vai tocar onde? Só em boteco. Que música você vai tocar? Que música você vai tocar? Então o conflito, cara, foi não só por ser músico, mas até pelo mercado de trabalho não ter a ver com a minha fé, né, assim. Então foi com vários conflitos. Esses conflitos, cara, eu não fui tão rebelde assim ao ponto de falar assim, eu não vou fazer o que eles não querem, não. Eu combinei. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou prestar para letras e também para música. Na época tinha essa opção de você fazer, não sei se ainda tem
Tem. Tem. Você fazer duas opções de curso. Você não passa, pode passar para os dois e escolher entre eles. Ou se você não passa num, mas às vezes passa no outro. É a segunda escolha, né? Ainda tem? Tem. Ainda tem, né? Alguns vestibulares tem. Então, aí eu comecei a negociar isso com eles e tal, né? E outra coisa que aconteceu também foi que aos poucos eu fui conhecendo músicos, né? E eles foram vendo que tinham músicos bem-sucedidos, assim, que tinha como ter uma vida de músico bem-sucedida, assim, né? Eles foram vendo esse tipo de universo. Mas mesmo assim, nada comparado, por exemplo, a um médico, né? Aí um engenheiro. Um engenheiro, né? Nada comparado a isso, assim, era... E ainda é, cara, eu não posso, assim, ser descuidado de falar que a carreira musical aqui no Brasil ela é bem paga. Ela não é. Carreira musical aqui você tem que saber os caminhos para você receber bem. E mesmo assim você vai ser realmente uma exceção. Porque na maioria das vezes é bem labutoso, cara. O Brasil não é um país que paga bem, assim, os músicos. Naquela época, você se via fazendo outra coisa ou não? Via, cara. Assim, até hoje, assim, eu nunca fui tão preso na música ao ponto de achar que eu não posso fazer outra coisa. Se a música não tiver me dando grana, eu tenho facilidade para ser outra coisa. Eu vou fazer um curso aí de, sei lá, de técnica de informática, de trabalhar com outra coisa, não tem problema com isso não, sabe? Nisso aí, mas isso eu acho uma coisa muito pessoal, porque eu sei que tem cara que ia entrar em crise, né? Porque não trabalha com aquilo que ele quer. Não é meu caso. No meu caso, assim, eu tenho até facilidade, sabe? Às vezes até de tornar a música como um segundo plano meu, eu tenho facilidade. Porque o fato de eu viver de música hoje, eu vejo que foi uma graça. Não só uma graça mesmo, assim, de Deus, né? Assim, que eu considero também assim. Mas eu falo assim, os caminhos que eu trilhei me deram boas oportunidades, cara. Me deram muitas boas oportunidades. Então, eu recebo bem, cara. Eu não considero que eu recebo mal, né? Assim, eu não sou um músico que recebe mal, não. Dentro do contexto, eu considero assim que eu tenho um salário bom. E não porque eu sou melhor que outros músicos, mas pelas oportunidades que apareceram. Você entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Então, se de repente eu ver que onde eu estou vivendo não está pagando o suficiente, cara, para eu ter uma vida bacana, não tem problema nenhum de mudar. Não tem problema nenhum. Não sou apegado nisso não, sabe? Não sei se respondi. Respondeu. Léo, eu queria perguntar pra você, assim, eu conheço você pessoalmente, né, nós congregamos na mesma igreja, e queria perguntar como é que é conciliar essa vida musical com a sua família. Eu sei que você tem família, tem um filhinho bem bonitinho, bem legal, aí eu queria saber, assim, de você, como é isso? Cara, essa pergunta também é pessoal. Eu vou falar por quê. Porque na minha família, no primeiro núcleo familiar, né, que é minha mulher e meu filho, nessa família foi difícil conciliar. Porque eu tive que parar de viajar. A minha esposa, ela não conseguia ficar muito sem eu lá, sabe? Ela sentia muita falta. Então eu tive que parar de viajar, então eu tive que parar de ser sideman, que a gente chama, né? Que é acompanhar cantores. Então não dava mais para eu fazer as viagens que eu fazia. Chegou uma época assim que eu fazia viagem de 4 a 5 dias por semana. Então eu estava aqui 2 dias na semana. Então um cara casado, ficar 2 dias da semana só aqui, velho, e 5 viajando, qualquer mulher sente falta. E vivendo de música, né? Existe um estereótipo muito grande relacionado à música, né? Exatamente. Quando seus pais vêm e falam assim, pô, você vai ser músico? Eles falam isso em cima de um estereótipo também. Exatamente. Que estereótipo é esse? Boêmio, né? E mesmo, por exemplo, eu viajei muito tempo com pastor, cara. Com pastor. Ou seja, o contexto é de igreja. Mas mesmo assim, o estereótipo não muda tanto, sabe? A galera fica com aquele estereótipo lá dentro. Mesmo você falando assim, não, eu tô viajando com pastor, tô viajando com padre. O estereótipo tá lá. Esse estereótipo do cara boêmio, vida louca, papapá, que vive o carpedinho, assim, não preocupa muito, assim, a longo prazo, né? Esse estereótipo tá lá, cara. Uhum. Isso aí rola mesmo. E aí, que junto com o que o Márcio tava falando, né? O que a gente vira e fala assim, cara, como que você concilia isso aí? Aí o que acontece, Márcio? No meu caso,
que não é o caso de outros amigos meus, que eles conseguiram lidar melhor com isso, não vou nem falar lidar melhor, lidar diferente, que eles conseguiam viajar e estão viajando até hoje. Tem amigo meu que ele viaja, por exemplo, para a Europa para fazer show e fica um mês lá, cara. E volta, a casa dele tá tudo certo, tá tudo de boa, a família tá tudo bem, tá todo mundo feliz, tá tudo de boa. Teve outros que é igual ao meu caso, que falou, cara, eu vou ter que ficar em Goiânia. E aí eu mudei de foco, em vez de viajar, em vez de ser sideman, eu tive que focar em quê? Pra ficar em Goiânia. Virar professor. Cara, você tem que ficar local. Então, se todo dia você tem que voltar pra casa, eu não conheço lugar em Goiânia que eu vou tocar todo dia assim, a não ser alguns casos, por exemplo, se você passa num concurso, um concurso da Orquestra Sinfônica, por exemplo, você todo dia vai estar tocando. Todo dia você vai estar tocando lá na orquestra. Concurso de banda sinfônica, né? Seja, por exemplo, você passa no concurso da banda do Exército, que seja, né? E aí você vai receber como militar e tal, mas todo dia você está em casa. Você vai e volta todo dia. Então, tirando esses casos, é raro os casos que você vai viver. Eu não conheço nenhum, na verdade, que você vai tocar todo dia, viver de tocar, de performance, e conseguir voltar todo dia para casa. Eu conheço outros, né? Talvez ainda, eu conheço um caso também, agora que eu lembrei, de estúdio. O cara que mora dentro do estúdio, cara. O cara tem aqui a casa dele, do lado é um estúdio, então todo dia ele vai pro estúdio, almoça em casa, fica em casa, então a conciliação com a família ficou de boa, né? E nesse caso aí o estereótipo de boêmio acaba. Ele não consegue, você não vai ter tanto isso, né? Isso mostra pra gente que existe uma outra área pra música, né? Porque quando a gente fala assim, quero ser músico, me parece que eu quero tocar, subir no palco, eu quero cantar, alguma coisa assim, mas eu posso trabalhar com outras coisas. Então você está falando, eu posso ser professor, eu posso ter um estúdio. Quais são as áreas de atuação da música? Nossa, quando você começou, foi tanta coisa que você falou. Por exemplo, vou dar um exemplo. A área de jingle, por exemplo, jingle, né? Aqui no Brasil tem demais, cara. Dá pra você viver disso tranquilo, mas tranquilo. Você ter um home studio e viver fazendo jingle. O que é jingle, né? Por exemplo, a campanha política tá aí, né? Ixi. Nós estamos em época de campanha política. E as musiquinhas dos políticos? É um jingle, né? Quando você passa, tem a musiquinha do gás, supermercado, do gás. Tudo isso é jingle, né? Quando você vê uma música feita para uma propaganda na TV e tal, tudo isso é jingle, né? Então o cara tem como viver disso. Outra coisa, tem como viver de fazer, por exemplo, música para gamer. Cara, música para gamer é um negócio que hoje tá muito rentável, sabe? Se o cara acerta a mão, ele vai viver de fazer música para gamer. Assim, porque você disponibiliza, é um cara que tá fazendo um game, cara, eu preciso de uma música desse tipo. Ele entra num banco de dados, onde já tem essas músicas todas, procura, essa música aqui rolou. Coloca lá, meu amigo, você consegue viver daquela Direitos música. autorais. O negócio dos royalties é gigantesco, né? Exatamente. Você consegue viver daquela música por longos anos. Estou falando a nível assim, de uma música fazer você viver bem por uns 5 a 10 anos. Uma música, não estou falando de. Só que aí é lógico, né? Acertar a mão. Exatamente, é uma loteria, cara. Uhum. Você tem que fazer uma música e aquela dá certo com aquele negócio. Quer um exemplo? Aquela. Da Champions League? Exatamente. O coral lá, né? Aquela entrada é linda, né? Sensacional. Cara? Aí você fala assim, cara, aquele cara que compôs aquela música, o que compôs, não estou falando do arranjador, nem do maestro, mas o que compôs, nem dos. Porque a gente ganha dinheiro também quando grava. Quando você, por exemplo, se eu gravo uma música, ela toca na novela, eu não compus aquela música, mas eu ganho dinheiro com ela. Uhum. Eu lembro que quando teve a novela Araguaia, tinha uma música que eu gravei, eu ganhava dinheiro em cima dela, né? Então, era bacana. Caiu uma graninha lá, bem pouquinha, porque eu não era dono da música, mas bem pouquinha, mas era valendo, né? Tá rolando. Mas imagina o compositor. E eu conheci o cara que compôs o tema, né? Que a música que tocava o tema. Eu perguntei pra ele, inclusive eu toco com ele de vez em quando. Aí eu falei, cara, quanto você tava tirando naquela onda lá? Ele falou, Léo, todo mês, era 7 conto a minha conta. Só da abertura da novela de uma música de abertura. Aí você fala, 7 conto, cara, de uma música que você compôs, e no caso ele tinha composto ela há muito tempo atrás, ele não compôs pra novela. Ela caiu na novela. Então é esse caso que eu tô falando, entendeu? Só que no caso dele durou só a novela durou o quê? Uns 3 meses?
Alguém sabe, hein? Não sei. 2, 3 meses? Mais, né? Mas deve ser mais curto, né? Não sei. Mas é assim, você ganha nesse período, né, cara? Aham. Enfim, tem isso, né? Tem Digo, tem Gamers. Você tem como ganhar, cara, hoje com um curso online, né? Curso online simples, você não precisa ser um curso muito grande. Por exemplo, quer ver? Vocês dois aqui tocam, né? Que eu sei que tocam. Sim. Vocês pagaram algum curso? Não. Nenhum, né? Nenhum. Mas vocês olharam na internet alguma coisa? Olhar. Demais. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E quando vocês olharam na internet, vocês viram alguma propaganda falando de curso para o que você estava estudando? Sim. Vários, não foi? Cara, eles não. Mas vamos pegar assim, de 1000 pessoas que vê aquele anúncio, vou botar abaixo. 2 clica e assina o curso. 2. O curso botar que é 50 conto, o cara paga. O cara começa a ganhar a cada 1000 pessoas que vê, 100 conto. E às vezes o cara, ele ganha só da pessoa entrar no site pra ver o preço, que tem as propagandas lá dentro do site dele. Exatamente. Aí já é outra conta também. Ou até mesmo do YouTube, né? É. Aquele AdSense, né? Aquelas- Aham. Então, o cara, no caso, o vídeo que você viu, né? É. Exatamente. Então, tem esses casos ainda, tem casos de gente que ganha, no caso, como youtuber, né? Talvez até influencer, porque vai além, né, de youtuber, assim, com essas coisas assim e tal. Até porque hoje o mercado tá mudando, né? Outra coisa que você ganha, cara, é com composição também. Composição é um negócio que dá muita grana. Dá muita mesmo, assim, até mais do que performance. Até mais. Eu vi uma entrevista do Thiaguinho e alguém perguntou pra ele assim, quanto você tá tirando das suas composições no ECAD por mês? Ele falou, 70 mil. Então, cara, ele compôs. As músicas dele tocam no rádio. Ele não gravou. Alguém gravou as músicas dele. Ele ganha 70 mil por mês com aquelas músicas lá que ele compôs. Entendeu? Então, tem muita coisa pra você trabalhar com música, cara. E tem o lado mais acadêmico, né? Assim, que eu acho que é o que eu gosto mais, assim, de pesquisa. Mas quando você pegou esse violão do seu amigo e falou assim, estou desenvolvendo um dom que estava guardado em mim, você não tinha esse leque Não. na cabeça. Seus pais também não. Aí falaram assim, meu filho vai ser o quê? Um raparigueiro, boemio, vai ter 15 filhos por aí, vou perder o meu filho. Aí você fala, pô, vou fazer então faculdade de música. Você colocou isso na sua cabeça, eu quero ser um músico, mas eu quero fazer faculdade de música, quero seguir essa carreira acadêmica, aí você vai pra São Paulo. Não, alguém me ajudou. Nesse aspecto aí, alguém falou pra mim. Alguém conversou comigo, assim. Não foi tão eu da minha cabeça, não, sabe? O que aconteceu também, cara, foi que eu vi um show. Eu fui parar em São Paulo, não foi porque eu queria estudar... como é que eu ia dizer? Estudar na faculdade. Foi justamente o contrário. Foi porque eu não queria estudar na faculdade. Porque a faculdade que eu não tinha passado, eu fiz música, eu prestei pra música e não Aqui passei. era a na primeira vez. EMAC, né? Na Escola EMAC. de Música e Artes Cênicas aqui. Isso. Aí eu não passei a primeira vez que eu prestei aqui pra música. Aí eu falei, cara, eu vou achar os músicos top aqui pra eu estudar e eles vão falar onde é que ganha dinheiro com isso. Porque eu não sabia também, né? E aí eu lembro que eu juntei grana, assim, uns 5 meses, cara. 5 meses juntando grana pra conversar com essa galera. Pra eles me falar como é que vivia de música, sabe? E aí foi lá que eu conheci muitos músicos nessa época, assim, quando eu estive em São Paulo. E aí eles começaram, cara, tem essa área. E outra coisa, eles me ajudaram também no perfil. Falou, cara, seu perfil é mais pra isso. Estuda mais isso, estuda mais aquilo. Porque também tem isso, cara. Às vezes você quer uma coisa que não é seu perfil. E aí você vai gastar mais tempo. Não quer dizer que não vai chegar lá, mas você vai gastar mais tempo para chegar. Se você descobre o seu perfil, você reduz caminhos, você reduz a caminhada, sabe? E eles me ajudaram nisso aí também. Aí quando eu cheguei em Goiânia, o que aconteceu foi que a galera virou para mim e falou assim, aqui em Goiânia, cara, você vai ganhar um mercado aí, porque você tá tocando bem e tá precisando do seu instrumento aqui, papapá. Eu vai, então tá fácil. E aí eu meti as caras pra tocar em Goiânia, só que eu descobri uma coisa, Goiânia pagava muito mal. Aí eu falei, mano, Você tocava na noite? na noite. Eu falei, cara, pra eu ganhar grana aqui em Goiânia, vai demorar demais. Eu não vou dar conta de viver aqui em Goiânia com isso não. Aí foi quando eu comecei a olhar onde é que tinha grana
pra minha profissão. E aí, nisso aí, eu conheci alguns caras que eram concursados, conheci alguns caras que tinham feito faculdade e estavam encaminhando para algumas coisas. E conheci músicos da estrada, né? Que também ganhava grana. Aí, mano, eu comecei a direcionar o meu trabalho para o que dava grana. Aí foi um segundo passo. Então não foi assim, eu sozinho cheguei nessa opção. Foi tanto questão de alguém me orientando, falando, ó, isso aqui é o melhor estudo para você. Outra coisa é, esse mercado aqui, você faz ele bem, só que aqui não paga bem. Então onde é que paga bem? Deixa eu ir para onde paga bem. E o terceiro foi esse. E eu não desconsidero o fator sorte também não. O fator sorte que é você cair no lugar certo, com as pessoas certas, sabe? Isso aí pra mim também rolou. No meu caso, né, que sou protestante, eu falo, cara, eu acho que foi um toquezinho divino lá, centelha divina na minha vida. Porque conheci uns caras muito bacanas, assim, que me direcionaram, e não só me direcionaram, mas indicaram. Falou, mano, tem um baixista assim, assim, assado, que ele é bom, que ele faz isso e tal. E nisso, cara, peguei muito trampo bacana, construí uma carreira com isso, e hoje eu devo muito a essas pessoas também, sabe? Eu li aqui que você tá fazendo um trabalho com o DJ Pedro Codo. Ah, eu fiz, já terminamos. Já fez. Do Samba Fusion, que mistura os componentes da música eletrônica com a música ao vivo, como é que é? Deixa eu ver aqui. Acústica. Que é você tocando mesmo, e a questão da eletrônica, meio que gravação, o cara solta lá e vai mexendo nela, né? No rate, no sample, essas coisas. Duas perguntas. Como que você lida com isso? E essa evolução tecnológica preocupa a gente que toca assim? No começo me preocupava. Hoje em dia não me preocupo mais com isso, de tipo, perder o lugar para essa tecnologia. Ou você não tem essa preocupação? Não, tem não. Eu acho que ela soma. Eu acho que a tecnologia, ela só trouxe mais oportunidades, ela só facilitou tudo pra gente, mas ajudou demais, muita coisa, assim, nossa. Antes era muito mais complicado, cara, você conseguir as coisas. Hoje, tô falando até de serviço, tá? Não é só conseguir informação, mas até de serviço. Com o Pedro, cara, foi um trem tão interessante, porque nem eu nem ele sabia o que a gente queria, né? Eu que fiz a proposta pra ele, eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô afim de juntar os nossos dois universos, assim, fazer alguma coisa. O Pedro é um cara com altíssima formação, né? Ele formou na Berkeley, né? Então, o cara sacava pra caramba, assim, manjava muito. E aí, o que aconteceu? Quando ele voltou, a Berkeley, eu não vi muito trabalho dele, aí depois eu descobri que é porque ele tava focando na empresa dele. Então, eu peguei ele meio que parado. Ele tava parado, aí eu falei, cara, vamos fazer um trampo junto? Aí, o primeiro encontro nosso foi traumático. Quase que a gente desistiu. Porque ele chegou e falou, mano, o que a gente vai fazer? Eu falei, mano, não sei o que a gente vai fazer. Vamos começar. Começa aí. Aí ele, nossa, isso aqui vai dar trampo demais, Léo. Isso aqui não dá pra ser feito, cara. Vai ficar caro, ninguém vai pagar por isso. Aí eu falei, mano, não tem jeito a gente fazer um trem mais simples, mais barato e tal. E a gente foi até se adaptar. E a gente chegou num trabalho tão bom, mas tão bom, cara. Hoje eu tenho muito orgulho que a gente fez junto. Não tem nada gravado, infelizmente. Não dá nem pra vocês colocarem pra galera mostrar, porque foi tudo ao vivo e aquele momento, né? Então, depois que aquilo aconteceu. E foi interessante que até o pessoal que trabalhava nos lugares que a gente tocou, o pessoal depois, até hoje, eu chego lá e falo, cara, por favor, faz de novo aqui. Foi tão bom. Então, foi um trem tão louco, cara, de você juntar os dois universos, assim, tocando um pandeiro e ao mesmo tempo aquele lance psicodélico junto. E às vezes até a questão mesmo do beatmaker, né? Assim, outra coisa, é um trampo que dá grana pra caramba também. Não posso nem falar isso, não é verdade. Assim, é um serviço, gente. Dá grana pra caramba, senão o povo vai achar que os beatmakers tá rachando de ganhar dinheiro. Não é verdade. Só não tá faltando emprego pra eles. Hoje beatmaker não falta emprego, não, cara. É igual sanfoneiro. Sanfoneiro não falta emprego pra ele, não. Você quer. O que faz um beatmaker? Faz beat de música, cara. Sabe explica pra gente. Sabe o rap? Sim. Aquela batida por trás do rap, samples, viu? Funk também, eu acho que sim. Do funk, hoje trap, né? Aquilo ali, cara, um beatmaker que faz. Chama beat, né? E aí tem um beatmaker que faz beat.
E aí o beatmaker ele faz essas batidas. Então, hoje tá bombando, cara, essa profissão aí. Quem é beatmaker, não falta serviço pra ele, cara. Tem muito trampo aí pra ele hoje. Não é todos que são bem remunerados, mas eu conheço alguns que estão bem, cara. Eu conheço alguns que estão aí, ó, tranquilaço com isso aí. Eu não vou falar salário não, mas eu posso te dizer assim que é bem mais que um médico, por exemplo, né? O cara ganha. Eles ganham por música. Nem sempre, porque é muita como é que eu falo? A variação disso é diferente, cara. Porque, por exemplo, você bota uma música sua que você gravou lá no YouTube, você não vai ganhar exatamente por ela. Você ganha exatamente, outros parâmetros que levam a você ganhar grana com aquilo, né? Mas o fato de você trabalhar com isso já te coloca num mercado bem vasto, bem amplo, e que está surgindo com a tecnologia que a gente está falando. Então, você virar igual eu com o Pedro Codo, cara, é porque o Codo tava com outra cabeça, cara. O Codo tava com a cabeça lá na empresa dele, e acabou que eu já comecei com ele sabendo assim, ó, mano, a gente não vai continuar porque não vai dar, ele vai ficar na empresa dele. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Eu já fiz o trampo com ele pensando nisso, mas eu já fiquei de olho, falei, cara, vou olhar um outro DJ para eu fazer isso. Eu até encontrei outros DJs aqui em Goiânia, né, que eu prefiro que seja de Goiânia nesse aspecto da gente se encontrar. Eu até encontrei outros, mas eu não tive foi tempo, cara, de sentar com o cara e mexer tudo de novo, né? O Samba Fusion tá, vamos dizer assim, parado, porque eu acho que com o Pedro Codo não volta. Eu não sei, eu tô falando, às vezes, se um dia ele assistir isso aqui, ele vai ver o lamento do meu coração e falar, não, Léo, vamos fazer, né? E tal. Essa ideia de ser músico, assim como outras profissões, é uma aprendizagem constante. Eu não sei se eu vou aprender a tocar um instrumento e acabou e tá tranquilo, eu me renovo sempre nesse instrumento, eu coloco esse instrumento junto com uma outra arte, eu coloco esse instrumento junto com outro instrumento e vou fazendo algumas coisas, né? O que você fala para essa galera que fala assim, cara, vai fazer música, se prenda a uma coisa, esteja aberto a novidades? Qual é a sugestão para essa galera, mano? Pra quem quer trabalhar com música? Pra quem quer trabalhar com música. Tudo isso que você falou. Tudo isso aí eu repetiria pra ele sem problema nenhum, assim. Uma das coisas que eu acho que um músico é essencial pra ele, essencial mesmo assim, é a organização, cara. Organização. Só que parece que o que eu tô falando funciona pra tudo, né? Em tudo que você vai fazer, você tem que ser organizado. Então não é só pra música, mas eu repito isso pra música porque música é desorganizado, parece que de natureza, cara. De cada 10 músicas que eu conheço, 11 é desorganizado. É difícil os caras, assim, eles... E outro, eles são muito... Mas muito... é desorganizado em relação a quê? A tudo, cara. Então se você é desorganizado, já tem, né? Pré-requisito. Você já tem a primeira parte, pode ser perder músico. Palheta, perder cifra. Palheta é um trem que... Cara, o que tem, assim, ó, por exemplo... no começo, não é no começo, né? Até hoje eu vejo isso. Então, o que acontece? Você organiza um show, no meu caso, né, que já produzi vários shows, assim, já tive como diretor de alguns espetáculos, você, por exemplo, produz um show de axé, aí o cara chega vestido de terno, sabe? Isso é o mínimo de organização. Fala assim, ó, segurança, você fica bem ali, ó, posicionado, deixa ninguém subir no palco. Sabe, cara, assim, se fosse um terno bem assim, com flores, papapá, estilizado pra situação, não tô falando que o terno é o problema é a cenografia não é adequada, o contexto, né? Sabe, eu tô falando desse tipo de organização, de mínimo, assim, ó, cara, eu vou estudar quantas horas por dia? Eu tenho que parar um pouco, porque músico, às vezes, ele empolga também, não quer parar, mas eu tenho que parar. Então ele tem que se organizar. Se você não para, você não estuda. Né? Você fica, né, assim, pra sempre Só no loop da vida. Mas o fato é isso, assim, cara, uma das coisas que qualquer músico fizer, ele vai dar conta de seguir a carreira de uma maneira bem sucedida, é a organização. Em tudo. Organizar o que ele vai estudar, organizar o que ele sabe e o que ele não sabe, porque às vezes o cara fica estudando só o que ele sabe, e às vezes ele precisa organizar
aquilo que ele não sabe para ele fazer aquilo. É o óbvio, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu sei que músico não faz isso. Várias pessoas, né? Várias pessoas não música fazem assim. principalmente, encaixa mais com a personalidade. Mas se você for pensar assim, por exemplo, né? Vamos falar de 2 estudantes aqui. Você não gosta de qual matéria? Não. Para, né? Você não gosta, Gramática. você não gosta de gramática. Cara, eu amo, Você velho. gosta de quê? Qual matéria? Biologia, química. Biologia. Provavelmente você sabe mais biologia, tem mais facilidade com essa matéria e estuda mais biologia. Quando na verdade você deveria também se dedicar mais à gramática, né? Para pegar essa limitação e falar assim, ó, não, né? A partir disso, não. Então a gente estuda mais aquilo que a gente gosta, né? Pode ser errado em alguns momentos, né? Pode fazer com que você fique limitado. E às vezes você só não gosta por um domínio natural. Às vezes você não domina naturalmente aquilo ali, tem uma dificuldade natural que podia ser facilmente acabada ali se você estudasse. Com mas treino, aí você prefere né? fugir daquilo. Essa organização da ideia, do pensamento, de como você vai estudar, organização financeira, tudo isso aí facilita demais para você ser músico, cara. Um exemplo que eu tenho. Eu lembro que eu cheguei de São Paulo. Foi de São Paulo? Foi de São Paulo. Eu cheguei de São Paulo, cara, e eu tava com um livro muito bom de contrabaixo para estudar, sabe? Só que eu pegava o livro, era enfadonho, cara. Eu falava assim, bicho, mas que livro chato, que livro ruim. Aí estudava, Teórico sempre demais. parava na página 19. Eu lembro a página até hoje. Isso deve ter uns 20 anos. E aí eu sempre parava ali na página 19. Aí um dia eu cheguei num amigo meu, que já era músico, já tinha estrada, eu falei que, mano, me ajuda, cara. Eu não tô conseguindo avançar nesse livro aqui e tal. Aí ele falou assim, não, porque você não vai logo pra página 20. Aí eu falei assim, não, mas eu não consegui fazer a página 19. Aí ele falou, mano, vai pra página 20 e continua. Depois você volta na 19 e tenta ela de novo. Aí, aquilo que ele falou, na hora que eu fiz, funcionou. Aí eu passei a fazer isso em tudo na minha vida, porque passou a ser um procedimento de organizar. Então, igual você falou assim, tem dificuldade nisso, né? Eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu estava lá estudando tocar com a ponta dos dedos, mas bem de leve mesmo. Então, aí o que acontece? Eu comecei a estudar e não estava saindo. Não estava saindo. Aí eu falei, cara, por que não está saindo? Aí eu parei, deixa eu organizar tudo aqui. E aí eu vi que não estava saindo porque as cordas estavam muito altas. Aí foi fácil. Mas se eu não tivesse parado para organizar, eu tinha desistido de estudar aqui. Você entendeu? Assim, deixa eu organizar o que está acontecendo. Organizar até os estudos. Aí eu fui lá, eu baixei um pouco as cordas. Na hora que eu meti o dedo, tava facinho. Eu falei, caramba, velho, agora ficou bom. Aí só que eu já fui pensando, eu falei, cara, vai ser muito difícil agora eu ficar controlando o meu dedo, porque agora as cordas estão baixas, então já não posso tocar naquela força que eu tocava acostumado, habitualmente. Então agora vai ser muito difícil de eu concentrar para isso acontecer. Isso é organização, cara, de estudo. Eu tô falando das mínimas coisas se organizar, né? Você tem um amplo, né, na sua vida acadêmica, estudar onde é que eu vou estudar, como que eu vou planejar para chegar lá, e tal, igual eu fiz, por exemplo, eu juntei uma grana um tempo para estudar, né, e quando foi para vir para cá foi do mesmo jeito, eu planejei, assim, foi tudo organizadinho para voltar para Goiânia, para estudar, e eu fiz a faculdade e tudo, planejei para fazer o mestrado, e olha que interessante, eu planejei fazer o mestrado, se eu não me engano, em 2017, e aí, naquele ano, o MEC tirou o mestrado, né, da UFG de música. Não tem mais mestrado de música aqui na UFG, cara. Aí eu lembro que estava tudo organizado para eu começar o mestrado naquele ano e não deu. Então, assim, aí eu falei, bicho, eu tinha parado tudo, diminuído as viagens, diminuído tudo para conseguir fazer o mestrado. Agora não vai ter um mestrado mais. Lascou de vez. O que eu vou fazer? Então, mesmo que organize, vai ter coisa que não vai dar certo, mas eu não fiquei também assim, nossa, acabou minha vida, papapá, não sei o que lá. Quando você pensa em mestrado na música, que tipo de projeto que sai? No meu Um caso, instrumento específico, uma cultura específica? Como que funciona isso? lá você tem basicamente
três tipos, aqui na UFG, três tipos de mestrado. Um é o mestrado pedagógico, para você fazer um mestrado voltado para aulas de músicas, projetos, mestrado em performance, que você vai estudar um tipo de performance. Vou dar um exemplo aqui, que aí fica mais fácil, né? Por exemplo, eu posso apresentar uma técnica de pinçar as cordas do piano. Em vez de eu tocar nas teclas do piano, eu vou tocar nas cordas do piano. É um tipo de mestrado em performance. Então aí eu vou estudar como que eu pinço as cordas no piano e fazer música pinçando as cordas do piano. É uma possibilidade. E o outro é em musicologia, acho que é assim o nome mesmo. Musicologia, que é você estudar a história da música. Então eu posso fazer um mestrado, por exemplo, pesquisar a história da música do Dom Pedro I. Como é que o Dom Pedro I fez música? Ele não foi o Dom Pedro I que fez o hino, gente? Só pra não lembrar. Foi, né? Eu acho que ele fez o hino da bandeira. O nacional eu não tenho certeza se foi, mas o da bandeira eu tenho certeza. Então, eu posso estudar as características da composição dele. Perdão, isso é outro. Isso é em pedagogia. Eu posso estudar como que foi o período dele de composição ali naquela época. Isso é música do contexto, aí é a história da música. E aí, raramente eu vou pegar um instrumento nesse caso. É bem raro um historiador da música, que agora eu não estou lembrando o termo, ele ter que falar isso com música. Geralmente ele vai contar uma história. Artigos. Exatamente. Aproveitando a questão que você falou do contexto dele, a gente sabe que a época, o contexto histórico e a região influenciam muito no tipo de música que tem ali, né? Mesmo sendo perto, quando você veio de Goiânia para São Paulo, você sentiu diferença no cenário musical de lá ou não? Total. Nossa, nem compara. Principalmente naquela época. Hoje, aqui ainda é muito diferente, eu acho muito, não é pouco não, acho muito diferente, mas o que eu posso falar é que você consegue viver hoje aqui de música tranquilo, em Goiânia, você não precisa sair de Goiânia não, você consegue viver aqui, tocando, que eu tô falando. Naquela época que eu vim, não, naquela época realmente era apertado, o músico vivia apertado. A diferença maior é que o músico de São Paulo, ele trabalhava um pouco mais refinado do que o goiano. Um pouco mais refinado. Ele tinha um pouquinho mais de exigência estética. Pelo público? Estética não é a palavra, cara. Porque aqui tinha uma estética também. É um pouco mais técnico no que se diz de música ocidental. Na música ocidental ele era um pouco mais técnico. Aqui era muito de ouvido, era muito folclórico. Tanto é que quando eu vim pra cá, eu trabalhei com um violeiro, Almir Pessoa, que a gente tocou em Folia de Reis, cara. Eu chegava em Folia de Reis, tinha gente tocando pra caramba. Cara que tocava muito. Mas se você virasse pra ele e falasse o nome de nota, ele não sabia. Então, lá em São Paulo eu não encontrava muito isso. Lá em São Paulo, você falava uma nota pro cara e ele enxergava o universo inteiro. Falava assim, ó, faz dó. Pra ele, o dó era um universo enorme. Né? E eu vim com esse pensamento de lá, assim. Então, se alguém falasse para mim assim, Léo, faz um dó, abrir um leque de informação para mim, muito da teoria ocidental da música, né? Então abrir um leque enorme. Aqui, se você virasse para um cara, vou dar um exemplo que eu passei. Lá em Jesúpolis, por exemplo, Jesúpolis tem uma tradição de folia de reis muito grande. Aí cheguei lá e o cara virava e falou assim, ó, faz esse acorde aqui, ó. Plum. Cara, eu sabia o nome do acorde que ele estava fazendo, mas ele não sabia o nome do acorde. Ele não sabia, mas ele sabia que aquele jeito que ele estava fazendo e tal. E, cara, ele fazia coisas dentro daquele acorde que não correspondiam com a teoria ocidental que a gente tem de música, mas que dentro do universo de Folia de Reis ficava perfeito. Não correspondia porque aquele cara nunca tinha sido estudado ainda, né? Não tinha sido estudado na nossa teoria. Na nossa que eu falo. E na perspectiva paulista, né? Exatamente. Então tinha essa diferença muito grande de
de formação técnica, isso eu percebia. Aqui não preocupava muito com, como é que eu vou dizer assim, com cenário, com cenografia talvez. Com cenografia hoje já tem muita exigência disso. Você chega num show, tem os LEDs lá atrás, o pessoal tá com roupa... Ah, nós temos os maiores palcos do mundo, né? Uhum, Se a gente for falar, por exemplo, de Vila Mix, uhum. as pessoas disputam palco atrás de... Nós vamos ter, por exemplo, um evento agora. A música sertaneja é muito forte aqui e a gente não vai perder isso nunca. E essa galera investe muito, por exemplo, em cenário. Uhum. Temos festivais alternativos aqui em Goiânia também que investem muito nesse tipo de estrutura, né? Então, é uma outra profissão, né? Ligada à música, por exemplo. Você No falou caso, que você já produziu algumas coisas, obviamente você tem que pensar nisso. Ou contratar alguma pessoa que pense nisso pra você. o mercado em torno da música, hoje é um mercado milionário. Então, se você pegar, vou dar o exemplo seu, né, que é professor de português, em torno do português, você tem poucos milionários fazendo empresas ali. Não tem tantos, mas em torno da música tem demais. Uhum. Cara, tem... isso não quer dizer que os músicos são milionários, tá, gente? Quero que vocês entendam. Estou dizendo em torno. Tem um aparato todo em torno ali. Grandes empresários. Exatamente. Porque hoje, aqui em Goiânia, em volta da música, você criou um setor, né? Então, a gente pode chamar um setor mesmo de negócios, né? Como é que chama? Tem um nome para isso, né? Não, tem um setor, tem um nome para o setor de serviços. Serviços, né? Uhum. Então você vai ter prestadores de serviço ao redor da música, porque os caras estão muito bem, cara. Assim, se você um dia, vou dar o exemplo que você me perguntou agora, você teria coragem de fazer outra coisa? Cara, se eu resolver amanhã, falar assim, mano, eu vou ficar vou montar uma lanchonete nos shows. Vou montar uma lanchonete nos shows. Cara, eu tenho certeza que eu vou ganhar bem. Tenho certeza. Eu não preciso ser músico. E vou estar trabalhando com música de alguma forma. Trabalhar com segurança de show. Não gera tanto quanto o dono, mas se você for o dono mercado. da empresa, se você for dono da empresa, exatamente. Né? Aí sim. Se você for dono da empresa de segurança de shows, cara, você faturou nota. Vou fazer buffet em shows. Exatamente. Né? Quando eu era criança era inadmissível ter comida em show. Hoje as pessoas saem de casa com fome, tendo a certeza que vocês vão comer. Daí fala assim, aí, se você ainda tiver R$1.000, você consegue comprar uma área super premium com direito a salão, né? Manicure, pedicure. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Gente, pra quem não é de Goiânia, nós temos ingresso aqui de R$1.500, R$2.000 em shows aqui, que as pessoas saem de casa pra desfilar. Exatamente. É uma pessoa mais bonita que a outra, é uma pessoa mais elegante que a outra. E é essa a ideia, né? Que você tá falando. A música proporciona isso, né? Exatamente. Não é a música pela música só. Mas é uma empresa terceirizada, por exemplo, de segurança. É uma empresa terceirizada de freezer. É a galera que fornece gelo pra você. Tenta imaginar tudo isso sem a música. Faz esse aparato todo, realmente, tudo isso aí e tira a música. Acabou, velho. Em volta da música hoje tem um mercado milionário rolando, né? Assim, milionário mesmo, cara. Eu conheço pessoal assim que tá milionário trabalhando ao redor da música, ele não é músico. Nós só vimos durante a pandemia, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, as casas, né, dos artistas. Mas tem outras coisas em volta de ser, né? Quando você fala de cenografia, né? Vamos abrir a minha casa pra você ver. Aí você vê lá Gustavo Lima, aí você vê Elba Ramalho, você vê o Alceu Valença, Xande Avião e não sei quem. Aí você começa a ver que... E talvez por isso muita gente almeja muito o mundo da música, né? São poucas pessoas que viram milionários, mas eu posso ser uma pessoa dessa, caindo no lugar certo, com o nome certo, com a pessoa certa, né? Aí fora disso tem algumas pessoas que sofrem, né? Quando você fala assim, na minha vida não deu certo ficar viajando. Pro meu relacionamento não deu certo, pro meu filho, não sei, não deu certo. Mas tem gente que pra viajar com essa galera tem que abrir mão de muita coisa. Pra estar na estrada tem que abrir mão de muita coisa. Você tem amigos que fazem esse tipo de viagem? O que você fala pra essa galera? Fala assim, não, eu quero ser o baterista fulano de tal. Quero tocar igual o Riquelme da batera. Ou eu quero ser um baterista de igreja. O que você fala pra essa galera assim? Estude mais o que você quer ser, leia mais o que você quer ser, ou vai lá e vê se é isso mesmo na prática.
Não, é possível. É possível, assim, o mercado não é um trem tão inacessível não, você viver disso, sabe? Você viver de tocar assim. O que eu poderia dizer é, você vai estudar, você vai ser exigido do mesmo tanto. Aliás, hoje eu tava falando isso com minha mulher, assim, que o tanto que às vezes rala quando você vai pra estrada. Cara, é um rala. Nossa, é um rala. Você às vezes fica dormindo dentro de ônibus, você... é um trampo, cara. Você não come bem, às vezes você não come bem, sabe? Tem um trampo aí por trás disso tudo aí, assim. Então você quer ser o Riquelme, você quer ser um cara, um músico, um sideman aí nesse aspecto. Quando você vai pra estrada, cara, não é só glamour não. Aliás, até o contrário, assim. Tem um ralo ali por trás, o glamour fica quase só em cima do palco. Quase só. Sabe? Tem, lógico que eu não reclamo, cara. Eu caí, foi igual eu falei, assim, a sorte contribuiu. Assim, eu não caí em tanta latada na minha vida, não. Mas eu conheço muito negro que caiu. Então, eu lembro, vou contar só um fato que aconteceu comigo. A gente indo tocar na fazenda, não vou falar o nome porque compromete, mas a gente indo tocar numa fazenda aqui em Goiás, e aí a gente tinha que pegar, se eu não me engano, 6 km de terra. Não é tanto. Você vê que não é tanto, né? Mas a gente foi numa Kombi velha. E aí, cara, fechamos os vidros para não entrar poeira. E a banda inteira dentro da Kombi velha. Calorzão. Não, tava friozinho, tava bacana. À noite. À noite já, dando meia-noite, assim, que você, na maioria das vezes, cara, assim, você toca à noite mesmo, assim, você toca madrugada adentro. Então, tinha vez que eu ia tocar que o cara falava, eu falava pro cara, bicho, tô cansadão, me acorda às 3 aí que eu vou pra subir no palco. E eu ia dormir, 3 horas, o cara me chamou, tá na hora. Aí subia pro palco, né? Então, o que rolou? Nós íamos pra... Cara, de repente nós estamos vendo que o vento veio na gente, assim, tava fresquinho, e ao mesmo tempo uma poeira entrando. Eu virei pro cara e falei, mano, fecha o vidro aí que tá entrando poeira na gente. Ele, tá fechado. Como assim, cara? Que eu olhei pra trás, a tampa da Kombi tinha aberto. Botou todos os instrumentos caíram na terra, cara. Nossa. E aí a gente teve que voltar aqueles 6 km caçando os instrumentos e tal. Resultado, a gente não achou tudo. A gente não achou tudo. Então perdeu caixa do baterista, perdeu uma mochila com os power plays, ou alguns directs, essas coisas, perdeu uma placa de áudio. E, cara, sei caiu umas coisas no meio da estrada. E aí a gente chegou pro show, manco, né? Faltando uns pedaços. Falou, mano, então hoje o fulano de tal não toca, porque o instrumento dele sumiu, né? E a gente faz o show só com quem tá aqui e tal. E a gente foi tocar. Resultado, algumas pessoas que vieram depois foram chegando com as coisas. Achamos isso aqui na estrada, achamos isso aqui na estrada. Só que uma boa parte das coisas a gente não achou. E fomos embora, cara. Fomos embora daquilo lá, assim. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, o meu não caiu nada. O meu, graças a Deus, não perdi nada nisso aí. E aí, rapaz, eu fiquei pensando, cara... O cara foi lá, ganhou lá sua grana, o que não paga o que ele perdeu, né? Mas perdeu pelo quê? Perdeu porque a Kombi era velha. Você consegue, assim, entender que onde você se submeteu a estar, que fez você perder, não exatamente, não foi porque foi descuido seu, não foi porque a estrada era de terra, foi simplesmente porque a gente entrou numa Kombi velha. Então, quando você vai pra estrada assim, cara, você vai se submeter a uns trampos meio ruim, sabe? Assim, eu já fui tocar, por exemplo, em Pasto, que a gente não podia ficar, porque a gente tocava no meio de fazenda também, né? Então, já fui tocar em Pasto que a gente não podia ficar no pasto, pisar no pasto, porque o povo falou assim, tá tendo uma infestação de carrapato, não fica no pasto não, a gente ficava em cima do pau o tempo todo. Existe uma glamorização, então, desse negócio. Fulano com ônibus super luxo, tal. Deixa eu contar a verdade. Aquilo ali é uma glamorização ali. Pouca gente tem ônibus. Então, enquanto ali. Cara, nossa, percentual que eu não sei te falar. O ônibus é caro, a gente tá falando de uma coisa de que mas 500 a maioria mil, não é. 600 mil reais. A maioria não é. O que acontece, cara? Eles vão lá, alocam um ônibus e mandam plotar. Terceirizado. E manda plotar o nome deles. Eu não lembro de ninguém, cara, que tinha um ônibus. Não lembro de ninguém.
Assim, a não ser, por exemplo, Maria Mendonça, tinha um ônibus dela. Globais, né? E não sei nem se ela tinha, porque às vezes nem compensa ter. Uhum. Ela vai lá, aloca e manda plotar o nome dela, né? Não tem. E mesmo assim, que glamour você tem, cara, de ficar andando de ônibus, velho? Ah. Não, na boa. Ah, o ônibus é legal. Se fosse todo mundo de avião, aí sim eu falava, não, bicho, aí é grana, velho. Botar a banda inteira, a equipe inteira de avião, aí é grana, velho. Você falou, você tem um salário fixo hoje ou não? Não, tive até um ano atrás, cara. Com música, né? Com música. Hoje você não tem um salário, como músico, você não tem um salário fixo. Não. Aí você ganha por apresentação, ou você ganha por tipo de trabalho, por curso? São várias formas, assim, que hoje eu ganho grana, cara. Hoje eu toco, né? Então você ganha por cachê, mas também você ganha por... às vezes por gravação. Você faz uma gravação, né? De um disco. Como convidado, alguma coisa assim? Isso. O cara que vai gravar um disco, ele precisa dos músicos, né? E aí ele contrata os músicos, né? Então, faço algumas gravações. Eu ganho, por exemplo, por produção. Às vezes eu nem toco, mas eu produzo. Eu vou lá, preparo tudo pra pessoa. E ganho por aquilo, né? Então, deixo a banda pronta, deixo todo mundo tudo certinho, todo mundo no lugar. O músico, o cantor vai chegar e vai pegar tudo pronto. Ele não precisa preocupar com a partitura, não precisa preocupar com a roupa que o cara vai vestir, não precisa preocupar com nada. Então, aí eu faço a produção daquele evento e tal, né? Então, vou dar um exemplo assim, uma semana cultural que o governo está fazendo, né? Vamos supor que o governo está fazendo uma semana cultural. Ele vai precisar de várias atrações, né? Então, eu posso ir lá e montar uma atração dessa, né? E eu vou ganhar em cima dela, mesmo que eu não toque, mas eu posso ganhar em cima dela, né? Eu preparo tudo aqui. A apresentação Tipo um FICA da vida, uma coisa exatamente. Você pode produzir a banda, você pode fazer esse tipo de coisa, né? Tem várias coisas, cara, mas eu gosto mais de tocar. Se for preferir o que eu gosto mesmo. E dando aula, também eu dou aula, né, cara? Mas o que eu gosto mais é tocar. Se você falar que o que você escolhe aí? Acho que todo música, hein? Posso fazer duas, na verdade. A primeira é com relação a quem quer começar na música, quem tem interesse e tal, tipo, não precisa ser profissional, só por gostar mesmo. Existe algum instrumento assim mais adequado para quem quer começar? Existe algum nível de dificuldade assim que você ao longo do tempo vai evoluindo e tal? Pode explicar como é que é isso? Cara, o melhor instrumento é você começar o que você gosta. É o que eu gosto. Eu gosto tanto de piano, mas o melhor é bateria. Então eu vou começar pela bateria até chegar no piano. Deus me livre, cara. Pra quê? Se você gosta de piano, vai pro piano. Se você gosta de bateria, vai pra bateria. O melhor instrumento é você começar o que você gosta, né? E tem como... Isso não tem idade, isso não tem gênero, né? Não tem... eu tenho facilidade pra cantar. Não, eu sou terrível pra cantar. Eu vou dar um exemplo. Conheci uma pessoa que ela era muito desafinada, cara. Muito. Costumo falar que até tossia desafinado, sabe? Tão desafinado que a pessoa era. Terrível. E ele foi pro Rio, cara, começou a estudar. Aí depois de uns 3 ou 4 anos, ele voltou e começou a cantar. Eu falei, mano, você melhorou muito, cara. O que você fez? Olha, eu estudei. Eu falei, mano, você melhorou muito. Ele não tava um exímio cantor, né? Mas ele tava cantando bem. Melhorou. Chegou a gravar um disco, né, tal. Melhorou muito. Mas porque ele gostava, sabe? Então, o melhor instrumento pra você começar é esse, cara. Que eu quero outra pergunta? A outra eu não fiz, mas eu vou fazer agora. Você falou aí da questão governamental, né? Sobre a influência cultural e tal. Eu queria saber o que você acha sobre a Lei Rouanet. Polêmica, hein, irmão? Não sei nem se podia estar falando. Pode, acho que faz parte da nossa... Faz parte da estrutura do nosso país, cara. É importante a gente falar dela. Eu nunca participei dela, cara. Não, eu não lembro. Não tô lembrado agora se eu já fiz. Fazer projeto pra ela eu nunca fiz. Mas eu não lembro se eu já participei em algum projeto dela de... Porque às vezes alguém escreve projeto e bota meu nome, né? Eu não lembro de ter participado dela, cara. Eu já participei de outros, mas dela eu não lembro. Mas o fato, eu já li bastante sobre a Rouanet, assim, eu entendo como é que ela funciona. Eu não vejo problema nela, não. Nesse sentido, assim, de como que ela atende o público, não. O tal da panelinha, que alguns defendem que esteve nela, eu tenho que te falar que eu sou ignorante. Eu nunca acompanhei, de fato, assim, quem que passou por ela para falar rolou uma panela. Eu não sei te falar se rolou.
né? Mas eu vou te falar de um modo geral, a Rouanet e outras leis. Todas elas, cara, são hoje o principal, eu tenho certeza do que eu tô falando, cara. Elas são o principal fator de acessibilidade da cultura pro Brasil. Por que eu tô falando isso pra você? Porque o brasileiro é pobre, porque ele não consegue pagar o custo da cultura aqui no Brasil, de um modo geral. A pobreza que eu tô falando nesse aspecto. Não tô falando que o brasileiro ele é paupérrimo de não ter comida em casa, mas na hora que ele tem que escolher, a cultura é o último. Então, nesse aspecto, cara, o brasileiro ele não tem grana para bancar o preço que a cultura é aqui no Brasil. A cultura é caro, velho. Ou ele vai consumir aquilo que a galera quer que ele consuma. Por exemplo, né? Eu sendo pobre no Brasil, não tendo acesso, por exemplo, à internet, eu não sabendo pesquisar na internet, vou ter acesso àquilo que me é proposto pelas rádios e pela TV. Então eu tenho acesso àquilo ali, né? Uhum. Fora daquilo, pode ser um problema para muita gente. Ó, Né? eu vou dar um exemplo que acho que tá rolando aí do Canto da Primavera. Tá. Tá, né? O Canto da Primavera. Cara, se você botar no papel o preço de produzir aquilo, é caríssimo. É caríssimo um projeto daquilo. Se você fosse botar ingresso ali, pouca gente ia dar conta de pagar para bancar aquilo. Então, um projeto bancado pelo governo dá acessibilidade a essas coisas para muita gente. Para muita gente, né? Então eu tenho certeza que esses projetos como a Rouanet, assim, são muito importantes para a acessibilidade da cultura. Agora, como que isso a curadoria disso, né, que é o questionamento maior, assim, que eu tô percebendo que é o problema, né? Como que passa a curadoria disso? O quão é a lisura desse processo aí que é questionável, né? Assim. Eu vejo outro problema, né? Já que a gente começou a falar de Lei Rouanet. Quando você vem de São Paulo e você vem do Rio de Janeiro e você vem na década de 50, 60, que é que a gente tava, né? Que a gente tava o estilo musical do país, que é uma elite, né? Isso a gente precisa falar, mas é uma elite. A própria elite musical não é uma elite monetária, econômica. Intelectual, tal. Você entendeu uma música. Midiática. Era essa galera. E quando você fala de Lei Rouanet, por exemplo, de leis de incentivo à cultura, e essas pessoas dificilmente precisariam de leis de incentivo à cultura porque elas tinham dinheiro para produzir, em sua grande maioria, pessoas que não teriam acesso a isso começam a incomodar com algumas expressões artísticas que vêm da classe baixa também. Então, fazer cultura no país, ter acesso a isso, ter incentivo para isso, falar assim, eu estou produzindo também, para muita gente é ofensivo. Cara, isso né? é uma coisa muito importante. Quando funk, eu não estou falando funk, por exemplo, acho que é estadunidense, você vai me falar, vem pra cá, eu não estou falando desse funk, mas quando eu estou falando do funk mesmo, de São Paulo, o funk do Rio de Janeiro, começa a ganhar cenário, muitas pessoas ficam incomodadas, né? E fala assim, velho, o que é isso? Quando o sertanejo universitário começa a ganhar cenário, muitas pessoas ficam incomodadas, falam, o que é isso? Aí Chico Buarque fala assim, ó, sabe por que funk e sertanejo tocam muito no Brasil? Porque o brasileiro é o funk e o sertanejo. Saca? Então, as pessoas começam a consumir essa ideia. Aí existe um outro problema que eu chamo de hipocrisia, velho. Que é, eu sou contra a Lei Rouanet, mas eu me favoreço da Lei Rouanet, mas eu não posso falar pra galera. E nós temos pessoas de grande influência global que Gustavo falam... Lima. Não, corta essa parte. Não é esse cara. Editar isso aí. Ele nem fala essas coisas. Mas nós estamos falando de pessoas que realmente lutam contra esse incentivo. E a gente está falando de Lei Rouanet, mas qualquer tipo de lei que incentive a cultura. E quando eu falo de incentivo à cultura é o seguinte, projetos que levem literatura para as crianças que não têm acesso à literatura. Projetos que levem teatro de rua para as crianças que não têm acesso ao teatro de rua. A gente fala de circo de R$5, mas tem gente que não tem R$5 para pagar a entrada, pô. Então a gente precisa de incentivo para levar acesso a essa galera, né? Então, se eu tenho disponibilidade para ter acesso a esse tipo de lei, cara, pô, eu acho que é massa, né? O ruim é que incomoda muita gente. Né? Incomoda muita gente porque a galera de uma classe menos privilegiada começa a produzir também, começa a aparecer. Sim. Exatamente. Eu não lembro, cara, onde eu vi isso, mas a Anitta,
ela um dia contou assim que um cara um dia chegou nela e falou assim: ah, esse seu aí não é música não. Música de verdade é Barquinho. É Barquinho, né, do Jobim? Eu acho que é do Vinícius. Vinícius de Moraes, né? Aí o que acontece? Tá vendo? Eu não sei. Eu sou músico, não sei. Aí o que ela falou assim? Ela falou assim: ué, mas na favela que eu cresci, eu nunca escutei isso. Isso é música. Cara, isso é interessante ser dito. Por quê? Porque quem disse que Barquinho é a melhor música E a única. e a única, né? Quem disse que falou isso foi uma elite. Eu acho que é o João Alexandre. Não tenho certeza, mas vou até Não. pesquisar aqui. Então eu falei o nome errado. Nós dois. Tem essa treta, né? De querer negar o acesso. Eu não sei como que funciona. Desculpa. Você ia falar? É, porque o que eu ia falar é que ela concluiu falando assim, ó. Eu gravei o que eu escutava na minha comunidade. Porque alguém foi criticar o que ela estava gravando. Ela falou assim: mas por que você está exigindo eu gravar aquilo que você gosta? Sendo que eu nunca escutei o que você gosta, eu sempre escutei isso que eu gravei. Cara, aí quando vem e isso que ela gravou toma uma proporção grande, igual tomou, realmente incomoda. Por quê? Porque lá na elite eles dão valor em outra coisa. O cara que solta a grana, eles dão valor em outra coisa. Então, o cara que tem a bala, não é o pessoal pobre que não tem grana. Esse pessoal que não tem grana, ele vai consumir isso que veio daqui. Então quem quer lidar com música, quem quer trabalhar com música, tem que entender isso também. Com certeza. Pra quem que eu trabalho, por quem que eu trabalho. Acho que são duas coisas legais, né? Eu trabalho por uma causa, eu trabalho pra mim, eu vou me submeter pra trabalhar pra alguém. Então, como que vai funcionar esse cenário, né? Você fala, por exemplo, de pessoas ali como grupos como Racionais, né? Como o próprio Sabotagem, Cara, eu acho Djonga, essa galera que vem pra fazer música. E é muito legal porque essa música também começa a ser consumida pela elite, né? Que começa a fazer pelo menos a galera mais nova começa a fazer uma autorreflexão. Tem um. Né? E a música é importante como modificador social. Só mais uma coisa sobre música, muito legal, cara. A Unicamp cobra, né? Um álbum, existe o álbum dos Racionais, acho que Sobrevivente do Inferno, Sobrevivendo no Inferno, né? Não sei o nome correto, mas que a Unicamp cobra, tem um livro e ela cobra como uma obra literária, o que é excepcional. Que massa. Você pega um grupo que fazia apresentações com arma na cintura, porque uma gangue queria matar os caras, ou a própria polícia queria matar os caras, e hoje os caras são objetos de leitura e de estudo, né? Pra falar o que a música pode fazer, o que a música desses caras fez por muita gente também. Saca? Assim, pra falar, velho, você pode chegar até aqui. Aí abre espaço pra pessoas como Criolo, né? Como Djonga, como Sabotagem era na mesma época, mas abre espaço pra Anitta, abre espaço pra pessoas como Ludmilla, como Thiaguinho, essa galera, né? Que era mais marginalizada. Então a música, eu acho que nessa perspectiva, velho, quem produz música eu ia xingar aqui, mas não pode, né? É sensacional, né? É sensacional. Tem outra coisa também, que é até hipocrisia desse pessoal que fala mal dessa área. Não sei se o Léo concorda comigo, provavelmente sim. Não tô pondo palavras sobre Vai ele. lá. Mas é aquilo Fala que você escuta, né? Você escuta, você se torna aquilo. Não é questão de escolha. Pode ser parte de escolha, mas a maioria é Entendi. escutar. O que você está falando, assim, a sua cultura musical vai passar pelo que você, onde você convive, né? Aí a gente vai lá e pensa o que tinha antes dessa galera. Que é às vezes o que esse pessoal que critica tanto fala, isso que é música. Mas aí eu te pergunto. Você não tem cultura, eu tenho. E aí esse pessoal que tá fazendo essa música, tá sendo tão criticado, ouvia o quê? Ouvia isso, que esse povo fala que é bom, mas que não aceita o derivado disso. Nossa. Você transcendeu, Complexo, hein? Matheus. Viu? Presto pra mas- quê? Eu não presto pra entender essa frase. Mas, Eu entendi cara, mais ou menos, entendi. e é uma área ampla, né, cara? No caso das leis assim, de incentivo à cultura, qualquer seja ela, a Rouanet é uma delas, né? Na maioria das vezes, cara, ela incentiva o pessoal a produzir cultura sem passar necessidade, né? Então, vamos falar do passado. O que acontece? Tinha músicos, vou dar um exemplo do Ginga. O Ginga, ele é dentista, cara.
Ele é um baita violonista, né? Famoso no mundo inteiro. Mas ele é dentista. Aí você não vê muito show do Ginga. Por quê? Porque ele é dentista. Mas ele tem muita gravação. Tem muita composição dele na boca do povo, né? Aí, por que ele virou dentista? Alguém um dia me contou, não sei se é verdade, mas é porque ele queria fazer música. Aí ele falou, cara, eu não vou conseguir viver de música. Porque naquela época não tinha tanta lei de incentivo. Precisa de uma renda, né? Precisa de uma renda. E aí ele virou dentista, para viver de dentista, para conseguir fazer a música dele em paz. As leis, hoje, tem uma galera que vive delas. Eu não vejo muito problema nisso, não. Eu não vejo muito problema, porque é caro cultura no Brasil, cara. Se fosse barato, aí eu via problema, sabe? O cara virar um comércio ali ao redor disso. Se fosse acessível, se a gente ganhasse bem, se o brasileiro ganhasse bem a ponto de poder pagar. Passagem de avião é caro, combustível é caro. Você instrumento, você fala de corda, cara. Eu vou falar o meu instrumento, né? Concordo. Baixo acústico, por exemplo. Até a última vez que eu vi, um encordoamento no instrumento tava 2 conto, velho. 2.000. Começa a roubar baixo. Tô falando só da corda. É só a corda. É muito caro, muito Você caro. entendeu? Assim, então aí você virar e falar assim, ó, cara, vou tirar um instrumento de casa pra fazer um show. É caro, velho, você fazer isso. É caro você falar assim, ó, vou fazer um show pra alguém. Você montar um show pra alguém. É caro. E aí eu vou virar e falar assim, não, e eles vão pagar por isso. Ah, aí é outro 500. Você entendeu? Às vezes assim, às vezes não paga a despesa que você tem, né? Não paga. Então, geralmente, eu fico vendo às vezes umas startups aí, você vai ter o retorno em 2 anos. Você vai ter o retorno em 1 ano e meio. Aí eu fico pensando no meu baixo, eu compro meus baixos pensando nisso. Eu compro meu baixo e falo, bicho, caro pra caramba, quantos anos aqui, quantos shows pra ter o retorno dele, deixa eu fazer as contas. Né? É tipo isso, cara, é muito caro. Então, você virar e falar que a cultura no Brasil, ela é acessível, depende, porque se você tem as leis de incentivo funcionando de um jeito certo, de um jeito honesto, inclusive a curadoria que eu tô falando, porque o meu problema hoje com as leis tá mais na curadoria do que exatamente na lei em si. Eu não acho que a lei, ela lá escrita tá linda, tá ótima, mas quando você vai pra curadoria, meu amigo, aí a corrupção rola solta. E aí entra aquele problema que a gente tem aqui no Brasil, do cara passar um projeto muito caro, e aí você fala, cara, não precisava disso tudo pra esse projeto. 1 milhão em um show. Em um show, velho. Sabe? Aí vai Assim, lá, cancela o show, tem que pagar 50% do cachê, fica pro cara. e vai, cara, assim, então tem um por trás dessas leis aí que incomoda mesmo, que tá errado. Aí eu considero que tá errado. Mas nelas em si, se elas funcionarem, se colocar elas para funcionar certo, véio, é a melhor coisa pro Brasil. O brasileiro não tem condição de pagar por isso. O brasileiro não tem condição de trazer uma orquestra, por exemplo, para ele assistir aqui. É caríssimo a orquestra, cara. Então, se o governo não traz, ninguém traz. Ninguém consegue. Falando dessa ideia ainda de lei de incentivo, né? De falar assim, eu quero produzir cultura, quero produzir música, preciso desse incentivo. Quando você chega numa faculdade de música, quando você chega em uma escola de música, dá pra ver, dá pra mensurar a relação socioeconômica ali dentro. Eu tenho mais pessoas de classe média, eu tenho mais ricos, eu tenho mais pobres, é misturado. Como que funciona isso? Porque me parece, eu não tenho nenhum músico na família, sabe? Pelo menos não perto desse núcleo mais direto. Me parece que as pessoas que fazem faculdade de música, elas têm músico na família. Eu não sei se você percebe isso. Meu pai é músico, minha mãe é música, meu tio é músico, estou fazendo aqui porque eu acho música massa, que assim como música. Aí, ou é uma galera que não tinha dinheiro e... Como que funciona dentro da faculdade? Existe uma separação assim ou não? Separação... Não, ou é mesclado assim? Você fala dessa influência familiar? E social mesmo? Relação social, relação socioeconômica. A faculdade de música, ela tem gente muito pobre, tem gente muito rica. Eu tive, no mesmo período lá que eu tive colegas que tinham grana pra caramba. Também é do mesmo jeito, eu não posso expor muito, senão eu acabo falando quem.
Minha turma era desse tamanhozinho. Você pega a lista, você consegue achar quem eu tô falando, né? Então, mas tinha, cara, uma galera que tinha grana, tinha uma galera que não tinha grana. E quando eu falo grana, é muita. Não tô falando de gente que, o cara ganha. A grana já vinha da música da família ou não? Não. Não. De outros lugares. É um cara. Vou dar por exemplo, um dono de uma empresa de avião. Lógico que é fictício, né? Dono de uma empresa de avião, aí o filho dele resolve estudar música. É um exagero da minha parte, Sim. no sentido da empresa, mas talvez do dinheiro não. Talvez o cara tinha a grana de um cara dono de uma empresa de avião aí, velho. Tinha gente muito rica, no mesmo período que eu. E tinha gente muito pobre, cara. Tinha cara lá que era muito pobre. Então essa questão social, a faculdade de música aqui em Goiás foi muito inclusiva nesse sentido. Muito mesmo, assim, não tinha... E eles se respeitavam lá dentro. Só que quando soltava a boiada, né, assim, a galera saía da sala, os mais ricos andavam com os mais ricos, os mais pobres com os mais pobres. Parece que isso é em todo lugar, então não estou falando novidade nenhuma. Aí vamos para o outro cenário, que você falou assim, eles é de família de músico. A maioria sim. Mas a maioria, cara, é o seguinte. Quando você vai parar na faculdade de música por orientação, na maioria das vezes. Você não vai parar lá porque você teve uma ideia de faculdade. Na maioria das vezes que eu estou falando. Então, o que acontece? O cara que era músico, que ralou e tal, sofreu e não fez uma faculdade, na hora que o filho dele fala assim, quero ser músico, não, então vai pra faculdade. Saca? Porque pra ele é tipo a salvação do serviço do cara. Vai pra faculdade que não, aí vai dar certo. E não tem nada a ver. A faculdade é por outros motivos. Você faz ela por outros motivos. A faculdade de música. Ela não vai te abrir portas de emprego sozinha. Ela vai te colocar num outro mercado. Seja acadêmica, né? Exatamente. Ela vai te colocar num outro mercado. Então, por causa da faculdade de música, você consegue prestar um concurso. Por causa da faculdade de música, você consegue concorrer em mercados privados que você não concorreria fácil. Por exemplo, uma escola, né? Uma escola que, se eu chegasse aqui para dar aula aqui, não tem diploma nenhum. E o outro cara chegasse, não, sou doutor em música. Ixi, sabe? Ele não precisava nem falar. O questionamento ali ia ser até difícil de conversar nesse aspecto de qual que eu vou escolher aqui, o que não tem, o doutor, sabe? Então, a faculdade de música, ela vai te dar um mercado, abrir um outro mercado, uma outra possibilidade. E aí, existe sim, muito dessa galera que veio de família de músico. Mas, no meu caso, não. Tem hora que eu me pergunto como que eu fui parar lá, na faculdade de música. Pelo violão do seu amigo. Né? Cara, mas foi um percurso tão doido, cara, porque a princípio eu não queria fazer faculdade, eu não estava pretendendo fazer faculdade, né? E quando eu fiz o vestibular para música, eu estava há 4 anos sem estudar, né? Então eu pensei assim, nunca vou passar nisso, cara. Eu passei com a notaça, mano. Depois eu fiquei pensando, dava para ter passado por tanta outra coisa. Letras, podia, cara. Eu olhei. Cara, alguns cursos, por exemplo, arquitetura, artes de maneira geral, tem aquele teste de aptidão, né? Para saber se realmente, eu quero fazer arquitetura, mas eu não consigo desenhar nada. Na faculdade você não vai aprender, pelo menos precisa ter uma ideia simples. Algumas faculdades de música pedem, né? Essa prova. Você precisa fazer. Você passou por isso? Você teve que tocar algum instrumento para poder entrar além da prova teórica? Esse fato agora de algumas veio de algum tempo para cá porque mudou a metodologia, mas na minha época todas tinham. Todas as faculdades de música precisavam. Aí depois que teve como é que chama? Educação continuada? Contínua? Você está falando de substituição de vestibulares pelo Enem, né? Não, a Base Nacional Curricular que mudou. Que agora você, por exemplo, não podia... O menino não pode bombar nas séries, sabe? Ele pode ainda, né? Exatamente. Tá, gente? Vocês podem reprovar ainda, né? Seja inconsequente. Existem algumas escolas, principalmente instituições públicas, uma porcentagem limite, né? De reprovações. Depois que veio essa mudança, que foi quando aconteceu esse tipo de flexibilização, que aí flexibilizou também a entrada na faculdade de música, que aí começou a falar assim, não, dá para entrar e aprende lá dentro qualquer coisa. Aí o que acontece? Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem a faculdade
do IFG, se eu não me engano, que é só uma redação. Você faz uma redação num período lá, tem uma época do ano que você faz só uma redação para passar, assim. Não estava exigindo o teste de aptidão, sabe? Eu não sei se ainda está, mas ela teve esse período. E aí o que eu vejo assim, o teste de aptidão, cara, até na minha época eu passei por ele. O primeiro eu bombei nele, o primeiro, e o segundo eu passei. Eu fiz 2 provas, né, pra música, 2 anos. Então no segundo eu passei largo, e o primeiro eu bombei. Mas o primeiro, como eu nunca tinha, e outra, eu era o primeiro universitário, assim, da minha família por parte de mãe, e o segundo por parte da minha família, não tinha costume de fazer faculdade. Então, o que aconteceu foi que ninguém soube me explicar o que era um vestibular, ninguém soube me explicar o que era a faculdade. Pelo que você ia passar, né? Então, quando eu cheguei pro vestibular, quando a pessoa falou teste de aptidão, eu li aquilo, cara, no edital, eu não fazia ideia do que estudar, eu não fazia ideia do que ia cair na minha Você era frente. aquele cara da Folia de Reis Exatamente. que sabia tocar, mas não sabia nada. Exatamente. Eu tive essa fase, fiquei quase 2 anos tocando sem saber o nome das coisas. E aí o que aconteceu? Eu cheguei para fazer a prova, e quando eu cheguei para fazer a prova, eu lembro que eu cheguei com baixo, né? E eu já tocava bacana, assim, já tocava bem. E a mulher pegou e falou assim: você sabe que a prova é de baixo acústico? Que aqui na faculdade não tem baixo elétrico? Aí eu virei para ela e falou assim: uai, mas não é a mesma coisa, não? Na hora da prova, cara, assim, tava na banca. Aí ela olhou pra banca assim e falou assim: eu vou pegar um baixo acústico ali pra ver o que você tira de som dele, pra ver se você consegue ser meu aluno. Ela falou desse jeito, cara, achei até bacana da parte dela, porque ela não precisava ter feito isso. E aí ela foi lá, buscou o baixo acústico. Cara, eu vi aquele instrumento pela primeira vez na minha vida, assim, peguei ele assim, tentei tirar um som pensando no baixo elétrico, né, assim, cara, foi terrível. Aí ela, não, beleza, o resultado sai dia tal. Mas eu já sabia, né? Não precisava de esperar tanto. E aí eu saí de lá com entendendo melhor como é que funcionava e tal. E de lá, eu passei a frequentar a faculdade. Eu comecei a ir na faculdade. Eu não estudava na faculdade, mas eu ia para ver os concertos. Eu ia para ver como é que o pessoal estudava. Eu ia para conversar com os alunos. E conversar com essa professora. E aí ela me orientou algumas coisas. E eu resolvi que não ia fazer faculdade. Depois que eu conversei com todo mundo lá, eu resolvi, cara, não vou fazer faculdade não. Não é desse jeito que eu quero viver, não. E depois só fui fazer a prova de novo 2 anos ou 3 anos depois. Aí que eu fiz de novo, porque aí eu já estava decidido, não, rola. Que é justamente por causa desse outro motivo que eu te falei. Por causa que abre o leque para outras possibilidades de mercado. Então, eu comecei a ver que o currículo ia ficar bacana se eu tivesse um diploma. Currículo, eu ia poder concorrer em outras áreas, tal. E aí foi aí que eu fiz faculdade, pensando mais nisso, e não exatamente por conhecimento e tal. Porque o fato do conhecimento da faculdade é um outro conhecimento, é diferente um pouco, sabe? Sim, sim. E muita também a relação de contato com outras culturas, né? Dentro da faculdade. Aqui dentro, vou estudar por conta, né? Você tem uma limitação, talvez. Dentro da faculdade, você é obrigado a estudar coisas diferentes, dependendo da linha do professor também, né? Mas você nem precisa estudar por conta. Porque às vezes quando eu falo assim, eu não vou estudar na faculdade, isso não quer dizer que eu não vou estudar. Uhum. Eu posso ir para uma escola de música bacana. Eu posso ir para uma escola de música, por exemplo, de violão flamenco na Espanha. Que não é uma faculdade, mas tem uma especialidade. Então eu posso virar um baita tocador de violão flamenco sem ter um diploma. Sim. E aí eu vou viver de concertista. Nossa, difícil. O cara que vive de concertista deve estar só. A formação é ampla, então, né? Você tem diversos espaços de formação. É como se... O que a gente está falando é... Vou dar um exemplo mais prático, assim. Você pode virar e falar, cara, eu vou estudar numa faculdade sobre mecânica para entender como é que funciona o motor dos carros, né? Motor de um modo geral, inclusive os elétricos que estão vindo aí. E aí você estuda e tal para aprender isso. E tem o cara que ele não estuda, mas ele vai lá no Senac e faz todos os cursos. E o cara vai saber mexer naquilo de outra forma. Ele não vai saber igual acadêmico, mas ele vai saber mexer de outra forma. E vai ter mercado para os dois. Então, no caso da música rola isso, assim, de
O canudo, cara, é importante. Eu considero o canudo muito importante. O diploma é importante para quem quer ser músico no Brasil, tá? Porque às vezes se você for falar assim, vou ser músico em outro lugar, não é tanto não. Mas no Brasil é importante, cara. Vou dar um exemplo que está rolando agora. O concurso do bombeiro, para músico, se você passar lá, você ganha 7 mil para trabalhar no órgão já com estabilidade, sabe, com benefício e tal. É concurso interno já, ou não? Interno do quê? Primeiro você faz a prova para bombeiro, lá dentro você faz interno ou já tem direto? Não, direto para músico. Muito legal. Você presta para músico. Então você vai entrar para banda. E aí você vai pegar um salário aí de 7 mil bacana. Você vai ter subir patente, né? Do mesmo jeito dos outros e tal, como músico. Você vai viver de música. E só passa quem tem o canudo. Precisa, né? Concurso e tal. No caso lá, desse do bombeiro, não precisa ser diploma de música, né? Pode ser de outra área. Mas, por exemplo, se você quiser também, como professor do Estado, se eu não me engano, tá por 4.200 salário, você lembra? Cara, vai ser um concurso agora, deve sair. Depende da quantidade de aulas, né? 28. Eu não lembro quanto que era, mas é por volta disso. Não é muito diferente disso, não. E o cara tem que ter o diploma de música. Aí sim. Entendeu? E tem alguns concursos específicos. Se você vai inscrever para algum projeto de lei, igual ele falou, alguns exigem uma formação nessa área, né? Eu já tive que concorrer em alguns projetos que eu tive que mostrar meu diploma. Eu tive que mandar meu diploma de músico, né? Não dava para ser de outra área. Então, o meu fato, assim, de vou estudar música na faculdade foi muito por isso, assim. Foi porque eu vi que ia abrir um outro mercado para mim. Inclusive, na época, até pensei em professor de faculdade, né? Ainda penso nisso, assim, não é um trem que eu tirei de cabeça, não. Só parei, assim, parece que hoje os planos mudaram um pouco, mas pode ser que amanhã ou depois eu faça isso de boa, cara. Vou procurar, assim. Vai o quê? Márcio? Muita Matheus? questão. Beleza. Queria agradecer, mas antes de agradecer, queria saber se você quer deixar um recado pra galera de casa, que não sabe ainda pra que eles prestam, né? Se eles prestam pra música, se eles prestam pra outra coisa. Vai, galera. Não sei, Thiago, acho que não tem muita coisa. A gente diz tanta coisa, né, assim. Mas o que eu posso dizer, assim, a música, ela tem um mercado para trabalhar como qualquer outra coisa. De fato, aqui no Brasil, a gente tem algumas limitações, talvez salarial. Limitação salarial, principalmente, assim. E de condição de trabalho, né? De condição de trabalho também. Mas, ao mesmo tempo, tem o quê? Tem o mercado, cara. Dá pra você viver de música aqui no Brasil bem, se você organizar para isso. Se você organizar e conseguir entender que hoje, atualmente, pode ser que a um curto prazo ou a um longo prazo mude a realidade. Mas você não vai ter um salário alto se você cair na normalidade do sistema. Pode ser que você seja uma exceção, história aí, ganha grana pra caramba. E só mais um exemplo. Eu tenho um amigo que formou comigo, hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele vive de vender aula na internet, cara. Tá bem pra caramba. O mercado tá lá. Daqui pra frente vai surgir novas possibilidades. Você não precisa se limitar a só o que você tá pensando, mas você pode abrir o leque aí pra trabalhar com um punhado de coisa, né? E com um punhado também de pessoas, de nichos, porque às vezes também vai exigir tanto, eu só trabalho se for assim, se for assado, que aí você vai perder a oportunidade de emprego. Talvez seja que você pode questionar se eu presto para isso ou não, porque na música tem hora que realmente você vai, acho que na música em qualquer lugar, né, cara? Sim. Tem hora que você vai cair em alguns trampos. O que você eu fala, estou cara, fazendo aqui, né? não rola pra mim não. Mas no mais, cara, é super prazeroso. É muito bom fazer música, é muito bom viver de música, né? Você quer viver de música, né, Matheus? Quero. O Matheus tá no 3º ano, vai fazer vestibular agora e vai fazer pra música, né? Sim. Vai dar certo. Amém. Vai dar certo. É bom, Eu cara. confio no Matheus. Matheus é foda. Amém. Galera, muito obrigado, né? Muito obrigado por disponibilizar um tempo. E Eu a gente agradeço, sabe que quem tem família, quem tem filho, quem tem trabalho, né? Tem uma vida corrida. Esqueci.
O Léo é um cara tão apaixonado pela música. Qual que é o nome do seu filho? Eu tava pensando nisso, mas. Falei, não vou falar isso. Ai, meu filho chama Jazz. Sério? Pai, por que meu nome é Jazz? Não, beleza. Ai, cara. Gente, não precisa ser tanto assim também não, tá? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo pelas palavras aí, por abrir, né? Um pouco da ideia que as pessoas têm sobre música. Falar um pouco dessas leis de incentivo, falar sobre os nichos, né? Falar uma coisa também que pelo menos para mim era mais desconhecido, que existem outras áreas outros cursos de formação além de faculdade, né? E é bom que a galera pesquise. Pode ser que você queira fazer apenas um instrumento a vida toda, existe um outro lugar no mundo que te ofereça isso, né? E que isso baste para você também. Ou se não, você quer passar por vários instrumentos, que faça uma faculdade, que se especialize em outras coisas. E eu espero, galera, que vocês tenham gostado desse quadro. Compartilhe aí, chama a galera para fazer parte disso. E aí, pressa pra quê? Até mais.